Em 1952, a Grã-Bretanha apresentou ao mundo aquilo que parecia ser o futuro definitivo da aviação comercial. O de Havilland Comet era o primeiro avião a jato de passageiros do planeta. Voava mais alto, mais rápido e mais suavemente do que qualquer hélice poderia jamais alcançar. As companhias aéreas faziam fila para encomendá-lo. Os passageiros que viajavam nele descreviam a experiência como algo próximo à magia. A imprensa britânica celebrava o Comet como prova definitiva da superioridade tecnológica do país no pós-guerra. E então, em menos de 2 anos de operação comercial, o Comet começou a matar. Não de forma gradual, de forma catastrófica, explosiva, sem aviso, em pleno cruzeiro a 12.000 metros de altitude. E ninguém entendia por quê. Nos próximos 17 minutos, vamos percorrer a história completa do Comet e dos defeitos de design que inventaram, sem querer, a ciência moderna de segurança estrutural em aeronaves. Porque cada janela oval que você vê num avião, hoje, existe por causa das pessoas que morreram naqueles voos. E essa é uma das histórias mais importantes que a aviação jamais produziu. Para entender o que matou o Comet, precisamos primeiro entender o que tornava o Comet revolucionário. Antes do jato, aviões comerciais voavam a altitudes de 4 a 6.000 metros, onde o ar ainda é razoavelmente denso e a pressurização da cabine exige esforço moderado dos sistemas do avião. O Comet voava a 12.000 metros, acima da maioria das turbulências e correntes adversas. Nessa altitude, a diferença de pressão entre o interior da cabine e o exterior é enorme. A cabine precisa manter pressão próxima à do nível do mar, enquanto o ar externo está 14 vezes mais rarefeito. Cada vez que o avião sobe e desce, a fuselagem se expande e contrai como um balão sendo inflado e desinflado repetidamente. Os engenheiros da de Havilland sabiam disso. Calcularam a resistência da fuselagem para suportar essa variação. O que não calcularam, porque a ciência da época simplesmente não tinha ferramentas para isso, foi o efeito acumulativo de milhares de ciclos de pressurização sobre pontos específicos de concentração de tensão na estrutura. Pontos como, por exemplo, as quinas retas das janelas retangulares. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado chegou em 10 de janeiro de 1954. O Comet, registrado como GALIP, operado pela BOAC, a British Overseas Airways Corporation, decola de Roma com destino a Londres. 35 pessoas a bordo. 20 minutos após a decolagem, o avião desintegra-se sobre o mar Mediterrâneo, próximo à ilha de Elba. Os destroços caem no mar. 35 mortos. A investigação inicial, limitada pelos equipamentos da época e pela profundidade do Mediterrâneo, encontrou fragmentos, mas não conseguiu reconstituir a sequência de falha com clareza. A frota Comet foi temporariamente suspensa, passou por modificações estruturais superficiais e voltou a voar. A de Havilland estava confiante de que os ajustes eram suficientes. Não eram. Menos de 3 meses depois, em 8 de abril de 1954, o Comet GALI decola de Roma com destino ao Cairo, com 21 pessoas a bordo. Sobre o mar Mediterrâneo, numa rota quase idêntica ao primeiro desastre, o avião se desintegra em altitude. 21 mortos. Desta vez, a reação foi imediata e irreversível. A frota Comet inteira foi retirada de operação naquele mesmo dia. A licença de aeronavegabilidade foi suspensa pelo governo britânico. A investigação mais abrangente da história da aviação até aquele momento começou oficialmente. O que se seguiu foi um processo científico sem precedente na história da engenharia aeronáutica. A Royal Aircraft Establishment de Farnborough,
O principal laboratório de pesquisa aeronáutica britânico assumiu a investigação com recursos totais do governo. A equipe, liderada pelo investigador-chefe Arnold Hall, enfrentava um problema fundamental. Não havia como recriar fielmente as condições de voo a 12.000 metros num laboratório terrestre. A solução que desenvolveram foi engenhosa e historicamente inédita. Construíram uma enorme tina metálica, grande o suficiente para conter uma fuselagem completa do Comet, e submergiram o avião em água. A física da água permitia pressurizar e despressurizar a cabine de forma segura, simulando os ciclos de voo sem risco de explosão catastrófica em caso de falha estrutural. Durante semanas, pressurizaram e descompressurizaram repetidamente aquela fuselagem submersa, contando os ciclos, monitorando a estrutura, esperando. Na 3056, pressurização simulada, a fuselagem do Comet rachou. A fissura iniciou exatamente onde os investigadores passaram a suspeitar, nas quinas das janelas retangulares. A física é cruel em sua precisão. Uma quina reta concentra tensão de forma desproporcional. Quando uma superfície curva se expande, a tensão se distribui ao longo de toda a curva. Quando a mesma superfície tem uma quina reta, toda essa tensão se concentra num único ponto. A cada ciclo de pressurização, esse ponto absorvia um pouco mais de fadiga estrutural, acumulando microfissuras invisíveis que cresciam lentamente até o ponto em que a fuselagem simplesmente não aguentava mais. O termo técnico para esse fenômeno é fadiga metálica por concentração de tensão. Antes do Comet, esse fenômeno era vagamente conhecido em teoria, mas jamais havia sido documentado com essa clareza em estruturas aeronáuticas reais. A investigação de Farnborough não apenas explicou o desastre do Comet, ela criou, literalmente, uma ciência nova. Mas a história do Comet não termina apenas com a identificação da falha. O que acontece a seguir revela dimensões igualmente importantes sobre como a aviação aprende com seus erros. A de Havilland tentou desenvolver uma versão corrigida do Comet, com janelas ovais e estrutura reforçada. O Comet 4 finalmente entrou em serviço em outubro de 1958, 4 anos após o desastre. Era um avião genuinamente seguro. Mas durante esses 4 anos, a Boeing havia desenvolvido o 707, usando diretamente os princípios de fadiga metálica descobertos pela investigação britânica. O 707 decolou em serviço comercial no mesmo mês que o Comet 4. Era mais rápido, tinha mais capacidade e incorporava desde o início todos os aprendizados que o Comet havia gerado com sangue. A de Havilland nunca recuperou a liderança do mercado de jatos comerciais. A empresa que havia inventado a aviação a jato civil foi ultrapassada permanentemente pela concorrente americana que havia aprendido com seus erros sem precisar sofrê-los diretamente. Chegamos ao ponto desta história onde a engenharia encontra a ética de forma perturbadora. Um detalhe importante, raramente mencionado nas análises do Comet, é que durante os testes de certificação originais, o avião havia sido pressurizado além do limite operacional para verificar resistência estrutural. Esses testes eram destrutivos em natureza, ou seja, levavam a estrutura ao ponto de falha para determinar a margem de segurança. O problema é que os aviões usados nesses testes haviam acumulado ciclos de voo anteriores. A fadiga metálica já havia iniciado seu trabalho silencioso neles. Os resultados dos testes indicavam uma margem de segurança que, na realidade, não existia para aviões que já haviam voado centenas de horas. Os reguladores britânicos da época aprovaram a certificação baseados em dados que eram tecnicamente corretos, mas metodologicamente insuficientes. Não houve má-fé demonstrável. Houve limitação de conhecimento. E essa limitação custou vidas.
Se esta história está revelando para você o quanto a segurança aérea que existe hoje foi comprada a um preço muito alto, deixa o teu like agora e ajuda este canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Cada like e cada inscrição neste canal representa alguém que escolheu entender como o mundo realmente funciona por trás das aparências. Inscreve-se agora e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo: você sabia que as janelas ovais dos aviões têm uma história assim por trás delas? Queremos saber o que este episódio revelou para você. O legado direto da investigação do Comet se desdobra em 3 dimensões que moldam a aviação contemporânea de forma concreta. A primeira é estrutural. Todos os aviões modernos são projetados com janelas de bordas ovais ou elípticas. Todas as aberturas na fuselagem, sejam janelas, portas ou painéis de acesso, são certificadas considerando os ciclos de fadiga acumulados ao longo de toda a vida operacional prevista do avião. Os cálculos de fadiga metálica que Farnborough desenvolveu empiricamente nos anos 50 são hoje modelados por computador com precisão de microns antes de qualquer peça ser fabricada. A segunda dimensão é regulatória. A investigação do Comet estabeleceu o modelo de investigação de acidentes que o mundo inteiro adota até hoje. A abordagem de reconstituição sistemática dos destroços, a simulação física das condições de voo, a publicação transparente dos resultados para toda a indústria, tudo isso foi codificado a partir de Farnborough. A Organização da Aviação Civil Internacional adotou esses princípios como base do seu sistema de investigação de acidentes, que hoje se aplica a todos os seus 193 Estados-membros. A terceira dimensão é cultural. O Comet introduziu na indústria aeronáutica o conceito de que tecnologia pioneira exige humildade epistemológica, ou seja, a disposição de admitir que você não sabe o que ainda não sabe. A de Havilland era uma empresa brilhante, com engenheiros excepcionalmente competentes, que construiu o melhor avião que a ciência disponível permitia construir. O problema era que a ciência disponível tinha lacunas que só o desastre revelou. A resposta correta para isso não é paralisar a inovação. É construir sistemas de investigação capazes de aprender rapidamente quando a inovação encontra seus limites. Ao olhar para toda essa trajetória, do primeiro voo do Comet ao desenvolvimento da ciência de fadiga metálica, ao redesign completo das janelas de todos os aviões do mundo, emerge uma verdade sobre progresso que vai além da aviação. Nenhuma tecnologia nasce completa. Toda inovação carrega em si os limites do conhecimento do momento em que foi criada. A diferença entre uma tragédia que simplesmente mata e uma tragédia que transforma está na qualidade da investigação que se segue. A investigação do Comet foi exemplar não porque os britânicos eram superiores, mas porque escolheram fazer a pergunta mais difícil: o que nós ainda não sabemos? E tiveram a disciplina e os recursos para buscar a resposta até o fim. Essa escolha metodológica salvou, literalmente, centenas de milhares de vidas nas décadas seguintes. Compartilha este episódio agora com alguém que trabalha em engenharia, desenvolvimento de produto ou qualquer área onde protótipos são testados antes do lançamento. A história do Comet é o argumento mais poderoso que existe para a cultura de testes rigorosos e investigação honesta de falhas. Se ainda não está inscrito neste canal, o momento é agora. No próximo episódio, saímos da era do jato pioneiro e avançamos para os anos 90 e 2000, quando outro avião de projeto inovador, desta vez americano, revelou que a combinação de pressão comercial, decisões de engenharia comprometidas e regulação inadequada pode recriar os erros do passado com consequências igualmente devastadoras. Até lá! As janelas ovais que você vê toda vez que embarca num avião não são estética, são memória.